seu perfil de risco, Brimo? Se você não sabe, acompanhe comigo até o final do vídeo. Eu vou te mostrar 3 perfis modernos de investidor e você pode começar a alocar com inteligência os seus investimentos nessa série Investindo do Zero. Fique comigo até o final do vídeo e bora rodar! Clandestina em território árabe, albino na fronteira de Dubai, Abu Dhabi, casuable, Arebaba. Fala, Brimos! Tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Eric, o investidor da Arábia, e eu falo e moro aqui na Arábia Saudita, Brimos. Isso aí, eu sou um árabe bem louco aqui. Um brasileiro morando na Arábia, mas eu tenho um Instagram, @investidor.dasarabia, onde eu falo um pouco da minha vida, mostro os meus investimentos no exterior, nos Estados Unidos, aqui na Arábia mesmo, no Brasil. Então se você quiser saber um pouco mais, vai lá no Instagram, @investidor.dasarabia, onde eu vou falar isso com vocês, a gente troca ideia, manda mensagem e tudo mais, beleza? Esse vídeo aqui é o segundo vídeo da série Investindo do Zero. Hoje eu vou falar sobre o perfil do investidor, né? O famoso perfil de risco, suitability. O que significa isso, Brimos? Suitability é um processo onde a corretora ou o banco necessita saber o perfil do investidor, né? Se você é tolerante ao risco. E aí, ofertar produtos de acordo com o seu perfil. É bem simples. A gente tem 3 perfis aí que as pessoas podem apresentar, que seriam o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. E para cada tipo de perfil do investidor, você tem produtos que se enquadrem nesse seu perfil, né? Não adianta você não ter tolerância ao risco e querer ficar 100% exposto em ações, por exemplo, porque a ação é volátil, ela vai subir e vai cair. E quando você vê uma ação caindo, talvez você não fique confortável, né? Talvez você não durma tranquilo, que você vai ver seu dinheiro derreter, você vai ver o dinheiro escorrer pelas suas mãos, porque você não vai se sentir confortável, você não se garante em segurar aquele investimento de longo prazo para você ter um retorno futuro. Então cada pessoa tem um perfil, tem uma tolerância ao risco e é bem importante conhecer. Então aqui a gente vai passar por esses perfis, né? O que significa cada um deles. E aí eu vou dar uma sugestão. O que eu faria se eu fosse um perfil conservador, se eu tivesse um perfil moderado e se eu tivesse um perfil arrojado. É a minha opinião, o que eu faria. Não quer dizer que você tem que fazer isso. Você tem que determinar, né, se você é conservador, moderado, arrojado. Talvez você fique no meio termo entre moderado e arrojado. Então assim, para cada um tem uma opções de investimento e eu vou passar com vocês aqui um por um, beleza? O primeiro é o perfil conservador, Brimo. O que significa o perfil conservador? Você é conservador, você não está procurando altas rentabilidades, porque você procura segurança. Você procura não ter volatilidade, porém você vai ver sempre o seu patrimônio lá, né, protegido. Isso seria o perfil conservador. Muita gente assim, a gente fala com o pai, fala com o avô, você vai falar de ações, eles falam, não, isso daí não, Deus me livre. Por quê? Porque eles são conservadores, eles não querem, né, deixar o dinheiro rendendo, porém eles não aguentam esperar essa volatilidade que aconteça aí com ações, fundos imobiliários, etc. Normalmente eles falam, deixa na poupança, porque a poupança é um investimento, né, de renda fixa. Mas hoje em dia a gente sabe que tem muito mais investimentos aí que rendem um pouco a mais do que a poupança e também são renda fixa. Então a minha sugestão é, se você for um perfil conservador, você tem que ter uma alocação inteligente desses seus investimentos, né? Não precisa deixar na poupança. A minha sugestão, se eu fosse um conservador, eu colocaria nisso aqui, ó. Como você pode ver no gráfico, 85% do seu patrimônio vai estar na renda fixa. Ou seja, você não vai estar perdendo, né? Se você manter lá o dinheiro na renda fixa, nesses produtos aí, eu faria isso, você no longo prazo você estaria protegendo o seu capital e também estaria ganhando aí, porque você estaria rendendo muito mais do que a poupança. Tirando os 85% da renda fixa, eu colocaria 10% em investimento no exterior, porque como eu falo para vocês, é muito importante você quebrar esse viés da localidade, né? Você quebrar e mudar um pouco de economia. Então eu colocaria 10%, mesmo assim, num dólar, num ativo dolarizado, seja ele um ETF de renda fixa, seja ele um ETF de um índice S&P 500, que vai ter uma pequena volatilidade, mas aí seria somente 10% e você estaria atrelado também na moeda forte que é o dólar. E 5% eu colocaria em ações ou fundos imobiliários aí, ou fundo de ação. Aí tem várias opções aí de investimentos de renda variável. Eu colocaria em ações e fundos imobiliários, porém somente 5%. Então assim, vamos como exemplo, eu tenho 10 mil reais, que é todo o meu patrimônio, 100%.
5% de 10 mil são 500 reais. Então, 500 reais eu colocaria em ações ou fundos imobiliários, o que eu achar mais interessante. R$1.000, que aí seria um 10%, eu colocaria no exterior. Aí pode ser também por um fundo cambial, pode ser por o INVVB11, que é um ETF do S&P 500. Eu não gosto muito, eu deixei um vídeo aqui em cima mostrando por que eu não gosto, né, do INVVB11, mas é uma opção também que você vai estar atrelado lá indiretamente ao dólar. Ou manda pela Avenue Securities, eu também falo muito sobre a Avenue Securities aqui, na descrição do vídeo tem o link para você abrir a conta. Você pode abrir uma conta totalmente grátis, mandar o dinheiro por uma TED lá para os Estados Unidos, para os Estados Unidos, exterior, e comprar ativos, aí seja ele ETF, stocks, rates. Se você quiser entender um pouco mais, só se inscrever no canal, eu sempre falo disso, ou me manda mensagem que eu te explico, beleza, Brimoso? E aí os 85% eu dividiria lá entre um tesouro pós-fixado, um pré-fixado, que aí o pós-fixado seria o Selic, um pré-fixado aí de um médio período aí de 7, 8 anos, um longo prazo, um IPCA mais atrelado à inflação. Você tem diversas opções, CDBs, você tem diversas opções aí, depende de você, depende dos seus objetivos. Mas esse seria o perfil conservador. O segundo perfil é o perfil moderado, Brimoso. O que significa o perfil moderado? Você tem um pé no chão, você também não vai se expor muito na renda variável, mas você vai expor uma parte maior do seu capital numa renda variável, porque você quer ganhar, né, um pouco mais com a rentabilidade num longo prazo. Então você fica um pouco mais confortável em ter um pouco mais de renda variável na carteira para ter uma rentabilidade maior. Então assim, mesmo se você for um perfil moderado, um perfil conservador ou um perfil arrojado, sempre comece como um conservador, comece aos poucos e aí você vai com o tempo melhorando, né, sentindo como você reage, né, com essa volatilidade e aí você vai aos poucos investindo um pouco mais na renda variável, beleza? Então, para mim, né, se eu fosse um perfil moderado, moderno, eu teria em torno de 70% na renda fixa. Sim, aí você pode ver aqui no gráfico, ó, 70% em renda fixa, pós, uma Selic, uma parte em IPCA+. Você teria CDB também, né? O CDB ele entra com uma renda fixa, eu deixaria aqui também, como vocês podem ver, uma parte em CDB. Aí eu teria 15% em dólar, moeda forte. Então, 70% na renda fixa, 15% em dólar, né, uma moeda forte para você dolarizado, 10% em ações e 5% em fundos imobiliários. Então você teria em torno de 70% em renda fixa e 30% na renda variável, né? Eu acho bem interessante essa estratégia moderna e eu faria assim para ficar um pouco mais confortável, porém não abrindo mão da rentabilidade. Beleza, Brimos? E o terceiro e último perfil de investidor é o perfil arrojado. Ou seja, você é o skin the game, você quer colocar lá uma quantidade maior na renda variável porque você se sente confortável e você quer ter rentabilidade aí maior, né? Mesmo tendo uma volatilidade muito maior na carteira aí no curto período. Mas, galera, hoje em dia tá uma loucura, tá todo mundo falando que o arrojado é 100% em ações, 100% lá em fundos imobiliários. Não, galera, não é assim. Você tem que ter uma diversificação muito mais inteligente na carteira. Tem gente que quer ser 100% em ações, nada contra. Se a galera pensa no longo prazo de 40 anos, com certeza as ações em 40 anos, ativos bons, vão estar subindo, né? Porém, galera, não é todo mundo que tem esse perfil para você ter 100% em ações. Você vai botar lá 10 mil reais e de um mês para o outro, os seus 10 mil pode se transformar em 4 mil, pode ficar 4 mil. Você vai estar disposto a perder 6 mil reais, por exemplo, em um mês? Talvez sim, talvez não. Então, na minha opinião, se eu fosse um perfil arrojado, e eu tenho isso, né, um perfil arrojado, moderno, o que eu faria, né, inicialmente? Eu deixaria aqui, como vocês podem ver, ó, 55% em renda fixa. Então, você vai dividir 55% em pé fixado, IPCA, o CDB, um fundo multimercado, você vai colocar lá também um pouquinho em Selic, e aí você teria 55% aí na parte de renda fixa, beleza? 45% em renda variável, e aí eu teria 20% em dólar novamente, ativos dolarizados, ETFs, rates, stocks, e eu teria 15% em ações, que eu acho interessante você ter sempre uma parte maior em ações, né? Que no longo prazo vai te dar dividendo, vai subir essa ação, e aí se for ativos bons, e aí eu deixaria 10%
em fundos imobiliários para você ter uma renda mensal aí legal também. Então você ficaria com esse perfil arrojado, moderno, interessante para você começar. Lembrando que o ideal é começar sempre com conservador e aos poucos você vai ajustando sua carteira e mudando os seus investimentos, beleza, Brimos? Comece assim, comece com o pé no chão, um passo de cada vez. Se você quer começar a correr, ninguém começa a correr 100 metros em 3 segundos, Brimos. O Usain Bolt aí começou correndo, treinando, para depois ele chegar a correr 100 metros em 3 segundos. Mas antes ele começou aos poucos e começa assim também com os investimentos. Sem afobação, no começo a gente somos afobados, né? Queremos fazer tudo de uma vez, não precisa. Para de olhar o seu aplicativo todo dia. Fique tranquilo, comece aos poucos e com certeza se você tiver começando aos poucos, como conservador, você não vai ficar olhando todo dia o seu aplicativo, porque você vai ter uma parte pequena em ações. E aí, com o tempo, você vai melhorando, conhecendo o seu perfil e ajustando aí sua estratégia, beleza, Brimos? Eu acho que é isso por hoje. Deu para você conhecer um pouquinho mais sobre o perfil conservador, moderado, arrojado, moderno, na minha concepção. Eu acho que é uma nova maneira de você olhar o mercado, colocando ativos do exterior também. Eu acho bem legal. E aí, com o tempo, você vai melhorando e vai priorizando, aprimorando aí a sua estratégia. Beleza, Brimos? Te vejo no próximo vídeo, espero que você tenha gostado aí. Essa é uma nova série Investindo do Zero e eu acho bem bacana aí que você comece aos poucos, com o tempo, melhorando a sua estratégia e virando um investidor de sucesso. Hare Hare, clandestino in territorio arabe, albino na frontiera de Dubai a Abu Dhabi.